Olá, nossa entrevista de hoje é sobre uma prestação de serviços que todo cidadão precisa usar em algum momento da vida, aqueles prestados por cartórios e tabelionatos. Para falar sobre o assunto, está aqui conosco o juiz corregedor Lucas Maltês Cachne. Bem-vindo ao nosso programa, doutor Lucas. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Bom, o senhor acaba de participar de uma audiência na Assembleia Legislativa aqui do Estado que tratou da criação de novas serventias notariais e registrais, que é como se define no jargão jurídico, né, esse sistema de cartórios e tabelionatos. Tem alguma novidade nessa área, doutor Lucas? De fato, Denis, a Assembleia Legislativa convocou essa audiência pública para discutir esses projetos de lei que foram enviados pelo Poder Judiciário ao Poder Legislativo, que visam a criação, a extinção, a aglutinação dessas serventias, tanto de registros públicos quanto de tabelionatos, que são os conhecidos, as conhecidas serventias notariais, né, que fazem escrituras públicas e também de protesto de títulos. E nessa audiência pública foi bem interessante, porque os próprios deputados, que têm essa incumbência de criar novas serventias, de extinguir serventias e de aglutinar serventias, puderam ter uma visão tanto do Poder Judiciário quanto dos próprios notários e registradores acerca dessa matéria. E também para a própria população, porque houve a divulgação disso pela TV Assembleia, também pôde participar dessa discussão, que é bem relevante, bem interessante, porque justamente trata de um serviço público, que é um serviço do Poder Judiciário, que é delegado para os titulares das serventias prestarem ao público em todo o Estado. Então, pelo que o senhor falou, devem ser criados novos serviços e até extintos outros? Sim, do Judiciário são 39 projetos de lei que foram enviados desde 2008 para a Assembleia Legislativa e que estão tramitando lá desde então. Alguns são mais recentes, tem projeto de 2012, o mais antigo é de 2008, do município de Água Santa, e que estão tramitando lá na discussão na Assembleia Legislativa, visando a criação, extinção e, enfim, a movimentação dessas serventias judiciais, extrajudiciais, melhor dizendo, de todas as áreas, tanto registrais quanto notariais. E quem é que define se deve, quem é que faz a avaliação da situação e diz, bom, devem ser criados novos cartórios, novos tabelionatos neste município, naquele município? Há critérios objetivos previstos em lei e em resolução do Tribunal de Justiça. Então, a primeira análise é feita pelo Poder Judiciário, pela Corregedoria Geral da Justiça, que passa, inclusive, pelo Conselho da Magistratura e pelo órgão especial do Poder Judiciário. São várias instâncias dentro do Poder Judiciário que examinam a necessidade de criação, por exemplo, de uma nova serventia. E se constatada, de fato, que os critérios objetivos estão atendidos e que há necessidade de criação de uma nova serventia extrajudicial, se remete um projeto de lei para a Assembleia que tem a última palavra, digamos assim, na criação de um serviço registral ou notarial. Então, quem cria, quem extingue, quem aglutina serviços extrajudiciais é o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa do Estado. E o responsável por esses serviços, como o senhor estava colocando, ele é uma espécie de servidor público, né? Feito um concurso para que ele assuma esses serviços? Exatamente, é um serviço público. A titularidade do serviço é do Poder Judiciário, do Estado, né? E esse serviço é delegado para os titulares das serventias, dos ofícios, né? Dos tabelionatos, dos ofícios registrais. Mas eles são servidores públicos concursados, né? Eles prestam serviço em nome próprio, né, com pessoas físicas, mas prestam serviço público, sim, por isso que eles são fiscalizados e prestam contas ao Poder Judiciário. Doutor Lucas, é necessária a aprovação da Assembleia para a criação desses novos serviços? Sim, por lei. Necessariamente há que haver uma lei criando a serventia. E costumam acontecer muitos problemas nessa área, nessa prestação de serviço? Eventualmente sim, eventualmente, como eu referi, o Poder Judiciário tem o poder de fiscalização dessas serventias, por lei. A Lei 89.34 de 94 estabelece que o Poder Judiciário é o órgão fiscalizador das serventias extrajudiciais. E eventualmente se constata alguma irregularidade na prestação de serviço e aí se tomam as atitudes, as medidas e eventualmente punições previsto na própria lei dos registradores e notários. Esses serviços, eles são tabelados, eles têm que obedecer, digamos assim, uma regra, uma tabela de valores? Sim, sim. E a tabela é estabelecida pelo Poder Judiciário também. São os emolumentos, né, que é a remuneração dos atos notariais e registrais. Há uma tabela e eles são remunerados de acordo com essa tabela.
Quer dizer, todo cartório, todo tabelionato deverá obedecer aquele valor que é essa tabela de estabelecido pelo emolumentos. judiciário. Inclusive, ela tem que ficar publicada, né, a tabela de emolumentos, dentro da serventia, dentro do cartório, seja ele notarial, seja ele registral. Bom, ocorreram algumas mudanças nos últimos anos aí nessa área, né? Antigamente esse era um tipo de serviço vitalício, né? Ele passava de pai para filho, né? Não é mais assim, né, doutor? Não. Hoje em dia, a partir da Constituição de 88, que estabeleceu a obrigatoriedade de concurso público para provimento de cargos públicos, ainda que esse não seja um cargo público, é um serviço público que é delegado, né? Ele não é um servidor público como um juiz, por exemplo, que é pago pelo Poder Judiciário. Ele é pago pelos particulares que procuram os serviços da serventia. Mas é um serviço público que pertence ao Estado e que é delegado a essas pessoas, esses particulares, que prestam serviço. Mas ele ingressa no serviço público, nessa delegação do serviço público, via concurso público de provas e títulos. Perfeito. Existe, inclusive, um concurso em andamento nesse momento, né? Existe um em andamento que se iniciou em 2013 e um outro previsto agora para se iniciar já no ano que vem. E esse iniciou em 2013. Costumam ser concursos, às vezes, até bem demorados. Por que isso acontece? Basicamente porque são serviços que lidam com recursos financeiros muito elevados, né? Muitas vezes são remunerações que ultrapassam a casa de R$1 milhão por ano, né? Então, e muitos não dos titulares, mas dos designados que exercem a função, por exemplo, falece um titular de uma serventia. O primeiro substituto, enquanto não for provido por novo concurso aquela vaga, há um substituto que exerce aquela função provisoriamente. Então, ele entra com vários recursos objetivando a manutenção dele naquela serventia até que se proveja por concurso público aquela serventia. Então, como há um interesse econômico muito grande pelos valores que giram esses serviços notariais, há naturalmente um interesse e uma busca dos direitos dos notários e registradores na justiça. E isso gera uma série de demandas que acabam gerando recursos que vão até Brasília, e esse recurso, pela legislação brasileira que prevê esses recursos, eles são bem demorados e geram essa demora no término desses concursos para notários e registradores. Uhum. Quer dizer, cartório e tabelionato sempre dá lucro, né? Ou tem algum que dá mas prejuízo? Às vezes não. Alguns, especialmente os distritais, que são aqueles distritos no interior, especialmente na região da fronteira, tem muitos que, incrivelmente, eles não têm renda suficiente sequer para manter o serviço ativo, né? E aí, então, o judiciário, através do FUNOR, que é o Fundo Notarial e Registral, remunera com uma renda mínima, que se chama renda mínima, esses notários, normalmente são registradores civis, recebem uma complementação de renda para ter uma renda mínima que gira em torno de R$10 mil. Interessante. Voltando um pouco à questão das dificuldades, dos problemas nessa área. Nós soubemos que recentemente houve um problema bastante sério aqui em Porto Alegre, que exigiu inclusive uma intervenção bem rigorosa do judiciário. O que pode ser comentado a respeito desse assunto, já que o senhor falou que tem alguns detalhes que não podem ser divulgados ainda, né? Existe um processo administrativo disciplinar contra o titular do tabelionato. Então, e que nesse processo administrativo foi estabelecido o segredo de justiça. Então, não se pode adentrar nos fatos que geraram essa intervenção. Exatamente. O que se pode noticiar para as pessoas é que, de fato, houve intervenção já há 2 semanas. Foi nomeado um interventor, que é o titular do 3º tabelionato de notas de Porto Alegre, o senhor Jaci Bias. As irregularidades constatadas vieram ao conhecimento do Poder Judiciário via ouvidoria, no site TJ, né, que todas as pessoas podem, inclusive, utilizar o site TJ para fazer reclamações, não só do serviço extrajudicial, mas do serviço judicial também. As pessoas podem reclamar se o processo tem algum problema, houve algum problema que não conseguiu resolver lá na sua comarca, a pessoa pode entrar no site do TJ e fazer reclamação via ouvidoria. E nesse caso também foram várias reclamações contra esse tabelionato de notas, e se fez... primeiro se teve a notícia das pessoas reclamando, né, quanto ao serviço, demora, etc., na execução das escrituras. E se fez mais de uma inspeção, se constatou em linha de princípio algumas irregularidades, então se levou ao conhecimento do diretor do foro, o juiz diretor do foro, que tem a competência de fiscalização das serventias. Ele entendeu que era caso de realmente investigar melhor a situação e fazer a intervenção na serventia e a nomeação de um interventor. Então o processo está em andamento, né, e as pessoas que eventualmente tiverem algum problema lá
desse tabelionato, que é o segundo tabelionato de notas de Porto Alegre, tiverem algum problema, podem procurar o próprio tabelionato para questionar demora de confecção de escrituras, enfim, um serviço que entenda que tenha sido mal prestado, que tenha alguma reclamação, enfim, daquele serviço notarial, elas podem procurar a própria serventia, que já não é o mesmo tabelião, que ele foi afastado, já é um interventor, procurar esse interventor e fazer a sua reclamação. Tá certo. Doutor Lucas, muito obrigado pela sua participação no nosso programa.